Hoje vamos falar sobre sintomas. Tá, essa tontura, como é que eu chamo ela? Qual é o nome que eu dou pra ela? Será que isso tem a ver com o meu ouvido? Não. Talvez essa seja a sua dúvida, se o que você tem é instabilidade, desequilíbrio, tontura, gastura, labirintite. Você use 1000 nomes e não entenda muito bem o seu sintoma. E aí chega no médico e o médico pergunta: o que é que você sente, você tem dificuldade de descrever? Então, vou tentar aqui te ajudar nesse vídeo a descrever melhor a sensação que você tem para o seu médico. Então, eu vou te contar, principalmente, nós temos diferenciação de 2 sintomas. Um é a vertigem. Vertigem, que é um nome super bonitinho, ela significa sensação de ilusão de movimento. Então, por exemplo, quando você tá parado e sente tudo rodando, isso dá uma sensação de ilusão de movimento, porque parece que o mundo está rodando. Quando você tá parado, ou você sente que você está se mexendo, você está balançando, você está movimentando, está mareado, mesmo que na cabeça. Isso é uma ilusão de movimentação que não está acontecendo. Ilusão porque o movimento não está acontecendo. Então, por exemplo, sinto que a minha cabeça foi chacoalhada. Tem uma sensação de movimento? Isso tudo é vertigem. A gente também chama de vertigem a distorção de movimento. Então, se você sente, por exemplo, que a imagem anda atrasado, você vira a cabeça e o olhar, a sua imagem, ela anda mais devagar que a sua cabeça. Isso a gente considera vertigem também. Dentro dessa vertigem, a gente pode falar que é uma vertigem interna, ou seja, sua, que você tem a percepção que é você que tem esse movimento que não está acontecendo, ou um mundo que está se movimentando, e aí ela chama vertigem externa. Vamos de nomenclatura, mas isso vai de verdade te ajudar a levar ricas informações para o seu médico, então fica comigo no vídeo. Ainda mais, quando a gente está falando de vertigem, a gente quer entender 2 coisas dessa vertigem. Ela é espontânea ou ela é desencadeada por alguma coisa. Espontânea é: tô paradinha, não fiz nada, não me movimentei, não fiz bolhufa nenhuma e vem a sensação. E desencadeada é quando algo específico acontece e depois desse algo específico ou durante esse algo específico você tem a sensação de ilusão de movimento, ou seja, de vertigem. E eu vou te contar aí possíveis desencadeantes para vertigem, porque essa informação é chave para o diagnóstico. Então, se você tem vertigem, já diferencie se é interna ou externa. Coloque e anote qual é o seu desencadeante para você falar para o médico. Faz toda a diferença no diagnóstico. E se esse vídeo tá te ajudando até agora, deixa o seu like nele, hein? Me ajuda aqui a crescer, porque eu tô tentando trazer muita informação, desmistificar esse mundo aqui que a gente vive, que as pessoas só usam a palavra labirintite para falar de tudo. Um desencadeante é a mudança de posição. E aí a gente chama essa de vertigem posicional. Então, por exemplo, eu vou deitar na cama. Quando eu já tô deitada, acabei de deitar e tô deitada, aí vem a sensação de rodar. A gente chama de vertigem posicional. É a tontura que vem com uma ilusão de movimento depois de você fazer algum movimento com a cabeça. Esse tipo de tontura, anota aí. Anota não, né? Você não, eu sou médico que tem que saber isso, mas só para você entender, isso pode acontecer na doença dos cristais soltos, a VPPB. Segue aqui o vídeo para você ver sobre isso depois. Já abre esse vídeo e deixa lá para você assistir depois. Na migrânia vestibular, outro vídeo aqui da migrânia vestibular. Na tontura cervicogênica também pode acontecer. Olha o vídeo aqui da tontura cervicogênica. Mas isso também pode acontecer em condições neurológicas, que a gente chama de vertigem posicional central. Por isso que muitas vezes, se você tem esse quadro de tontura e o médico não de cara faz o diagnóstico, talvez ele te peça um exame de ressonância magnética da cabeça. O segundo tipo de desencadeante é a vertigem induzida visualmente. Ou seja, alguma coisa que você vê gera uma vertigem. Geralmente, alguma coisa que você vê é um campo visual complexo, por exemplo, um corredor de supermercado, um metrô passando, ou um vídeo como esse pequenininho que eu vou colocar aqui pra você. Se isso aqui te gera tontura do tipo ilusão de movimento e é um desencadeante para você, vertigem visualmente induzida é um sintoma. Esse tipo de vertigem acontece na migrânia vestibular, na TPPP, na hipofunção do labirinto, ou seja, quando o labirinto não funciona muito bem. Outro desencadeante aí para vertigem é o som. Então, se a sua sensação de ilusão de movimento acontece depois que você ouve um som alto, na hora que tá passando uma ambulância do seu lado, por exemplo, isso se chama vertigem induzida pelo som e é muito comum na deiscência de canal semicircular superior. É quando a capinha de osso do labirinto, ela não tá bem formada e tem ali uma aberturinha.
Eu preciso fazer muito vídeo sobre isso, vou anotar para eu não esquecer explicando melhor essa síndrome, que é relativamente rara. Outro tipo de vertigem é induzida por valsalva. O que é valsalva? É fazer força. Por exemplo, uma situação que a gente faz força, que você não sei o que acontece com você, às vezes quando você fica constipado, que não consegue fazer cocô, e aí faz força para fazer cocô, esse tipo de força se gera vertigem em você, é para pensar também da essência de canal semicircular superior. O valsalva em si é um movimento que a gente faz de assoprar assim, ó, coloca a mão aqui na boca, com a mão higienizada, coloca a mão aqui na boca e assopra sem respirar. Então aperta o nariz e assopra. Se isso gera vertigem em você, também é isso. Não vai fazer isso em casa sem seu médico. O médico pode testar isso no consultório. Isso, além de acontecer na deiscência de canal semicircular, pode acontecer numa fístula, ou seja, tá vazando líquido do labirinto para dentro do ouvido. E isso pode acontecer depois de um barotrauma. Um barotrauma é quando você faz mergulho ou sobe de avião e a pressão não compensa como deveria, isso pode gerar um trauma ali no labirinto. Outro desencadeante é a vertigem ortostática, o desencadeante de se levantar. E esse tipo de tontura é uma ilusão de movimento na hora que você levanta. Sabe aquela tontura quando você levanta muito rápido, que você dá uma sensação, ui, fez assim, deu uma sensação de que rodou? E ela é uma tontura que vem desencadeada, então, quando você levanta. Isso pode acontecer muito em questões cardiovasculares ou desautonomia. Insuficiência cardíaca em síndrome taquicárdica postural ortostática. Pode ser uma doença bem rara, uma doença rara, mas é uma doença que a gente tem que ficar esperto exatamente por ser rara, que às vezes passa desapercebido por muito profissional. Outras desautonomias, como a desautonomia que acontece pós-Covid. Então, pós-Covid tá acontecendo essa desautonomia. O que é desautonomia, né? Deixa eu explicar no fim o que é desautonomia. Toda a nossa pressão do nosso sangue no corpo, ela é regulada por nervos. E quando a gente tá deitado, esse sangue tá todo no corpo. E quando você levanta, ele desce rápido para as pernas. E aí, as pernas acabam bombeando de volta o sangue pro coração, né? Vai subindo tudo. E às vezes não sobe rápido o suficiente para a cabeça, e isso gera tontura. E essa regulação de pressão, né, de tentar fazer com que o sangue suba por vasoconstrição ou vasodilatação de certos lugares, ela é regulada pelo sistema nervoso, pelos nervos. E a desautonomia é exatamente o Covid gerar uma lesão nesses nervos que não conseguem regular também a pressão. E você vai sentir muito mais esses sintomas na hora que levanta. Isso também pode acontecer em efeito colateral, essa vertigem ortostática como efeito colateral de medicação. De pressão, é um grande exemplo, hidroclorotiazida, ou medicação para hipertrofia prostática benigna, aumento da próstata. Tem alguns medicamentos que geram isso também, de cair muito a pressão. E aí, nesses pacientes que precisam de certas medicações, que a gente não pode tirar essa medicação, beber água é muito importante, porque você mantém aí o volume. Não só beber água, às vezes usar meia compressora, enfim, essas questões aí que o cardiologista e às vezes a gente vai fazendo a orientação na consulta. E uma doença que também pode ter vertigem postural, vertigem ortostática, é a insuficiência vértebro-basilar. Outra condição rara, mas essa também tem que estar alerta para poder fazer o diagnóstico, que dá uma sensação de pré-desmaio, não só a vertigem ortostática, mas ela vem também com uma sensação de pré-desmaio. E ela quando está acontecendo, geralmente é por placa de gordura num vaso, numa artéria, que leva o sangue chama artéria vertebral, que leva o sangue para o cérebro, junto com a carótida e também que irriga. E é um grande problema isso, porque se tiver essas placas de gordura e tá rolando assim insuficiência, ou seja, o sangue não tá chegando como deveria, essa pessoa pode ter um AVC. Então a gente tem que estar muito alerta nesses pacientes para prevenir, fazer uma real prevenção de coisas ainda mais graves do que a sensação de tontura. E aí tem a última vertigem, que é uma vertigem desencadeada por outro estímulo. Então, por exemplo, que quando você come chocolate, você tem tontura. Isso pode acontecer em quem tem migrânia vestibular ou em quem tem Meniere. Ou quem tem tontura quando tá submetido à mudança de pressão atmosférica. Isso também pode acontecer em quem tem migrânia vestibular. Ou tontura induzida por hormônio. Então, a variação hormonal mulher também pode gerar tonturas. Quanta coisa aí a gente pode ter causando tontura, né? Pra cada vez mais a gente não usar a palavra labirintite pra descrever todas as tonturas. Combinado? Aqui, esse é o nosso acordo aqui nesse canal. E agora, falei tontura, falei vertigem. Qual a diferença da vertigem pra tontura, né? Super importante. Vertigem é a ilusão de movimento. Tontura é uma sensação de perturbação do equilíbrio
sem existir a sensação de movimento. Então, sabe aquela sensação de cabeça pesada, cabeça vazia, cabeça estranha, que mexe com o seu equilíbrio? Isso a gente chama de tontura. E ela pode ter as mesmas classificações da vertigem. A gente dizer que é espontânea ou a gente dizer que é desencadeada. E se for desencadeada, aqueles mesmos desencadeantes que eu comentei também têm que ser observados na tontura. Essas são as duas iniciais principais. Tem outros tipos de tontura, que é o pré-desmaio, por exemplo, que eu vou trazer um vídeo só sobre isso, porque já tá ficando muito longo aqui, eu sei que vocês não gostam de assistir vídeo muito longo. Mas se você gostou e chegou até o final, você está de parabéns pela sua força aí pra aprender, entender o que tá acontecendo com você, aprender essa área que é super interessante, eu acho maravilhosa, acho linda. E se você gostou do vídeo, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal para receber mais.